Henker que vive duas vezes, capítulo 197. O espaço vestígio começou a tremer. Fante e Edora se agacharam para recuperar o equilíbrio. Eu disse para nos avisar antes de fazer coisas assim. Fante mal conseguiu evitar cair e gritou com Yon-woo com uma voz chateada. Mas quando ele viu Yon-woo, seus olhos se encheram de choque. Enquanto o mundo inteiro tremia, ele se inclinava em direção a Yon-woo. Observar o espaço reunido em um só lugar foi realmente assustador. E em meio a tudo isso, havia milhares de espécies demoníacas correndo contra eles. Kia a cckkk. Eles foram esticados como borracha e sugados pela palma esquerda de Yon-woo. Era a espada vampírica de Bathory. Era apropriado para uma habilidade que absorvia todos os tipos de energia. Mensagens continuaram a aparecer para Yon-woo. Você absorveu espécies demoníacas 91. Você absorveu espécies demoníacas 1021. Você está sugando rapidamente a consciência do dinossauro ceratopsiano. A força aumentou em 2. Destreza aumentou em 1. O dinossauro ceratopsiano do Lago de Roy tenta maldição. Hipnose. Sua habilidade Cold-Blooded vence isso. O dinossauro ceratopsiano do Lago de Roy tenta maldição. Confusão. Do ponto de vista do dinossauro ceratopsiano, ele poderia estar pensando na surpresa agradável que Yon-woo teve quando entrou em seu estômago. Por ser uma criatura que ainda não estava acostumada com seu corpo físico, seria mais forte no espaço vestígio. Essa também foi a razão pela qual os núcleos do coração estavam todos aqui. Então o dinossauro ceratopsiano estava planejando usar as espécies demoníacas que havia absorvido até agora para absorvê-las. No entanto, isso foi um erro da sua parte porque ainda não conhecia Yon-woo. Yon-woo tinha o traço sangue frio, que permitia uma imunidade incrível contra ataques mentais, e ele também tinha uma habilidade que poderia usar para revidar. O dinossauro ceratopsiano basicamente revelou sua própria fraqueza. Mesmo balançando o corpo e continuando a lançar maldições, a espada vampírica de Bathory não soltou sua presa. Como se estivesse tentando acabar com a vida do corpo trêmulo do dinossauro mais rápido, ele cavou os dentes mais fundo e engoliu as coisas avidamente. Fante e Edora olharam fixamente para a cena por um momento. Eles sentiram que era completamente anormal que uma criatura de 80 metros de comprimento fosse derrotada tão facilmente. Então, Yon-woo enviou seu Open Speaking. Sua voz real não seria ouvida porque os gritos do dinossauro ceratopsiano eram muito altos. Concentre-se no que está à sua frente. O que você precisa fazer a partir de agora é importante. Fante e Edora ficaram atentos e começaram a se concentrar no que estava na frente de Yon-woo. No espaço curvado, duas luzes subiam. Você verá 2 pontos na frente. É onde está o coração da criatura, então recupere-o. No entanto, pode haver armadilhas, então tome cuidado. Os olhos de Fante e Edora brilharam. Yon-woo estava fazendo tudo, então eles se perguntaram se seria necessário que eles fossem com ele. Mas parecia que a estratégia de Yon-woo era recuperar os corações porque ele estava segurando o espaço vestígio. Deixe comigo, vou trazer todos eles com cuidado. Fante bateu no peito com uma cara divertida e foi em direção ao coração. Edora moveu-se na direção oposta. Pate. Algumas espécies demoníacas no espaço não curvado correram para eles. Ei, movam-se, seus pedaços de lixo. Rumo. Fante lançou seu raio completo pela primeira vez em muito tempo e disparou para frente. As espécies demoníacas foram todas jogadas para o lado com o cheiro de algo queimando. Edora desceu a espada com força. Era Dancheon, dos 8 punhos extremos. Porque ela treinou com isso desde quando era jovem, ela era uma mestre na espada. Então, Shannon e Haryeong apareceram atrás de Yon-woo. Você não pode deixar coisas assim para nós, eu não acho que você precise trazer esses 2. Haryeong acenou com a cabeça como se concordasse com o que Shannon disse. O Yon-woo que eles tinham visto até agora não era exatamente a pessoa mais generosa. Mesmo que alguém estivesse perto dele, ele guardava todas as peças escondidas para si. Ele às vezes dava isso a eles. Mas como eles estavam ligados a Yon-woo, tudo era basicamente para Yon-woo ficar mais forte no final. Yon-woo falou, olhando para Fante e Edora, que estavam na ponta dos corações. Porque tenho outra coisa em que me concentrar. Foco. Fante e Edora desapareceram na luz. A armadilha para proteger os corações provavelmente foi ativada. Os 2 provavelmente se mudaram para outro espaço vestígio para passar por outro julgamento. Yon-woo percebeu que não havia mais testemunhas e virou a cabeça para olhar para Shannon. Sim, há um bem grande. Shannon entendeu o que Yon-woo estava dizendo e ficou surpresa. Yon-woo deixou 3 corações para os 2 encontrarem. Como ele já havia encontrado um, sobrou um. E esse foi provavelmente o corpo real? Sim, estarei ocupado focando no corpo real. Então como posso procurar os outros corações? Então, o espaço que envolveu Yon-woo foi completamente destruído para revelar a escuridão. Yon-woo, Shannon e Haryeong olharam para baixo involuntariamente. Uma atmosfera escura e deprimente flutuava do chão. Foi um vestígio intenso que não era comparável a antes. Yon-woo empurrou com força a maldição que estava perfurando seu cérebro. 2 linhas foram desenhadas na escuridão e se abriram em um grande buraco.
Um grande globo ocular rolou para olhar para Yon-woo. Estava cheio de fúria. Ele podia sentir sua fome e desejo de comê-lo. Esse era o corpo real do ser demoníaco que sonhava em evoluir na concha de um dinossauro ceratoxiano. O dinossauro ceratoxiano do Lago de Roy ficou tão famoso que todos sabiam dele. E caçar a criatura que aparecia periodicamente tornou-se uma tradição. Mas eles sabiam? O dinossauro ceratoxiano que todos eles capturaram era na verdade o mesmo? O dinossauro ceratoxiano era uma imagem apresentada por uma espécie demoníaca. Mesmo que tenha sido pego, só perdeu um coração. Enquanto restasse seu corpo real, ele poderia criar outro coração e se regenerar. O que os jogadores capturaram até agora foi apenas um pequeno pedaço. Porém, seu irmão aprendeu isso com a ajuda de Vieira Duna e conseguiu colocar a bênção do diabo em suas mãos. E agora, anos depois de isso ter acontecido, o novo corpo real exalava uma energia mais feroz do que aquela que seu irmão havia captado. É por causa dos caras que morreram na explosão antes? Como esta era uma criatura que engoliu os restos das espécies demoníacas, ela poderia ter engolido as espécies demoníacas quando sua onda de fogo e a punição sagrada de luz se chocaram. Ou pode ter sido a influência de Bran nas proximidades. Uma coisa certa era que era um sujeito muito forte. Um sorriso satisfeito cresceu no rosto de Yon-woo. A criatura deve ter ficado brava por ter sido acordada porque falou com uma voz fervente e olhou feio para Yon-woo. Quem é você? Rosnou como se fosse comer Yon-woo. Mas para Yon-woo, parecia que estava tendo um ataque de raiva. Anúncio de território. Ele tentou o poder do segundo passo. A energia do dragão cobriu a cabeça da criatura e, conforme a sombra de Yon-woo se estendia, seus monstros, Rebecca e Boo surgiram. A criatura exalou outra explosão de fúria intensa. Foi por causa de seu instinto natural diante de seu inimigo mortal, a espécie dracônica. Yon-woo derrubou Vigrid. A onda de fogo ardeu ao seu redor. O ataque começou. Havia 3 coisas que Yon-woo pretendia lutar contra o corpo real do dinossauro ceratoxiano. A primeira foi a bênção do diabo, a segunda foram os estudos demoníacos de Roy e a última foi a experiência de luta com a criatura, pois era semelhante a um demônio. Claro, mesmo sendo um corpo real, não poderia ser comparado a um demônio real. Para que uma espécie demoníaca se tornasse um demônio inferior, ela teve que evoluir, e se aprimorar por muito tempo. Então, obviamente, mesmo que ele lutasse com tal criatura, seria completamente diferente de lutar contra um demônio real. Mas mesmo isso seria uma grande ajuda para Yon-woo. Para completar a pedra filosofal, ele precisava ter alguma experiência com um demônio, mesmo que fosse só um pouquinho. Então, algo preto disparou e apontou para Yon-woo. Os tentáculos eram resistentes, existindo há centenas de anos. Foi muito mais tenaz que as pernas do Kraken. E para os olhos dracônicos de Yon-woo, estava muito claro o que cada um deles continha. Foram coisas que fizeram Yon-woo estremecer à primeira vista. Veneno do diabo. Não pensei que daria algo assim. Devil Poison foi uma solução que os demônios liberaram e foi potente o suficiente para matar um ogro com apenas um punhado. Além disso, mesmo que você de alguma forma resistisse a isso, isso congelaria seu corpo e entraria em sua mente para deixá-lo louco. Foi extremamente difícil de conseguir e foi vendido por preços astronômicos no mercado. Mas o dinossauro ceratoxiano estava liberando uma quantidade imensa do veneno do diabo. Embora provavelmente não tivesse passado tanto tempo desde que se tornou um dinossauro. Isso não é algo que foi causado apenas por Bran e eu. É como se alguém tivesse aumentado intencionalmente para. E o maior problema era que o veneno do diabo era especialmente fatal para as espécies dracônicas. Foi porque os demônios o criaram para facilitar a caça às espécies dracônicas. Então Yon-woo não foi capaz de combater facilmente a criatura. Ele rapidamente abriu suas asas de fogo para se mover onde pudesse. Sua pilotagem foi muito mais suave do que no passado. Os 3 tipos adicionais de magia que Yon-woo gravou para seu Magic Equipe foram levitação, voo e controle de elevação e arrasto. Ele havia esculpido intencionalmente magia relacionada ao voo, e até fez uma fórmula para poder controlar sua velocidade e resistência no ar. Ele teve que tocar muito na superfície dos ossos por causa dele, mas os resultados foram definitivos. Yon-woo evitou os ataques em áreas onde os tentáculos não poderiam atacar e lançou sua onda de fogo de lá. Bum! Quaquang, quang. Quando ele balançou Vigrid em cima disso, os tentáculos foram cortados e queimados um por um. Então, a criatura regenerou seus tentáculos e Yon-woo os evitou novamente. O mesmo aconteceu com Shannon, Hyeong e Boo e o exército de monstros. Na verdade, eles contribuíram mais. Eles se esconderiam nas sombras causadas por uma explosão e apareciam novamente para cortar a criatura. Rebecca, especialmente, estava fazendo o máximo. Cernunnos, luz. Ela usou o poder sagrado de Cernunnos e suas flechas foram lançadas. Como apóstola do deus da caça, ela era habilidosa com múltiplas armas. Toda vez que ela lançava uma flecha, a luz caía como chuva e perfurava seu corpo. Se houve um problema, foi que ela não conseguiu usar seu poder sagrado ao máximo porque este era o espaço vestígio da criatura. Mas isso foi o suficiente para causar danos ao dinossauro ceratoxiano. Koong. A criatura se moveu novamente. Estava tremendo de dor. Então,
Acima da pele trêmula, um pequeno buraco se abriu. Uma figura humana com pele acobreada levantou-se. Não tinha rosto, mas Yon-woo teve a impressão de que estava olhando para ele. Havia falhas ao longo do corpo da criatura. Núcleo mágico. Foi o coração. De repente, um par de asas cresceu em suas costas e uma longa espada apareceu em suas mãos. E ao redor havia escudos como a Aegis. HM, parece que está copiando você. Provavelmente percebeu que nunca venceria se a luta continuasse. Então ele apareceu com uma aparência semelhante a Yon-woo, com dados e padrões de luta semelhantes. Shannon riu. Era como se eles estivessem no 21º andar e vissem a sombra de Yon-woo. Mas a risada de Shannon não durou muito. Seus tentáculos de repente se juntaram ao seu corpo e se transformaram em coisas semelhantes a Shannon e Hyeong. Até Boo, Rebecca e o exército de monstros foram imitados. Está até nos copiando. Eu não gosto disso. O problema era que continuamente eram criadas imitações. Como se fosse uma espécie de fábrica. A risada de Shannon foi interrompida e a irritação estava misturada em sua voz. O mesmo aconteceu com Hyeong. Rebecca acenou com a cabeça como se concordasse. Eles foram capazes de perceber mais uma vez que este era um espaço de vestígios. Quanto mais seres como esses fossem criados, mais desvantajosos seriam. Mas Yon-woo achou que as coisas funcionaram bem. O fato de ele ter revelado seu último coração significava que ele estava preparado para morrer. A criatura estava lutando assim porque sabia que era o fim. Purificação da espada. Lança da deusa. O ar estava cheio de intenções assassinas emanadas contra os inimigos de Vigrid, e com a bênção do deus Atena, o vestígio do dinossauro ceratopsiano foi dominado. Uma tentativa de apreensão do espaço vestígio é tentada. A resistência é extrema. A resistência é extrema. O dinossauro ceratopsiano percebeu seu erro tarde demais e tentou resistir o máximo que pôde. Mas quanto mais ele derramava vestígios, mais o espírito de luta de Vigrid se amplificava. Então ele não poderia enfrentá-lo. Uau! A criatura gritou. Você dominou a resistência e conseguiu aproveitá-la. Você se tornou o novo dono da área de vestígios. A área de vestígios que havia sido preenchida com o dinossauro ceratopsiano caiu instantaneamente sob o controle de Yon-woo. Ele podia sentir a criatura em estado de choque. Yon-woo sorriu maliciosamente para isso. Então, ele lambeu os lábios. A criatura era difícil de lidar em seu espaço vestígio, mas desde que o dono mudou, era como um peixe em um barril. Tudo aqui parecia um buffet para Yon-woo. Seus olhos brilharam com ganância. Quando ele lambeu os lábios, seus caninos afiados ficaram visíveis. Agora era hora de aproveitar o buffet.